Cravos do meu jardim, minhas flores de maracujá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui com a Angel. Para quem não me conhece, eu sou mentora, coach espiritual e também evangelista. E o meu canal, Tô Ligado em Cristo, ele foi criado para quê? Para ajudar você a ser próspero e abundante, aumentar a sua conexão com Deus, ser fortalecido espiritualmente também, através do manual de instrução divino, que é como eu chamo a Bíblia. E a gente precisa se apegar a isso, gente, porque é super importante. Sem isso daqui, a gente não tem luz verdadeira, tá? Luz verdadeira que ilumina o nosso caminho. Por quê? Porque quando se está em trevas, a gente não enxerga absolutamente nada. Então, quando a gente está em trevas espirituais, a gente não consegue ver aquilo que é ruim, não consegue ver por onde anda, não tem um rumo certo, tá? E vou falar hoje a respeito do seguinte, são 4 segredos para organizar as suas finanças para ser próspero. 4 segredos que eu vou contar para vocês. E enquanto as pessoas vão entrando ao vivo, tá? E sejam muito bem-vindos que estão ao vivo e também aqueles que vão assistir no replay. Eu gosto de orar para poder começar, gente, porque a gente precisa orar para tudo. E eu vou ser bem honesta com vocês, eu tô cansada hoje. Tô cansada, mas eu vou aqui dar minha energia porque é uma coisa que a gente precisa ter constância e continuidade, não é? É fazer as lives com constância. Tô cansada, trabalhei o dia inteiro, tá? Mas eu quero fazer, nem que seja uma live um pouco mais rápida. Vamos ver se é possível, né? Porque do jeito que eu sou tagarela, eu acabo me empolgando. Mas eu quero aqui compartilhar o melhor de Deus para a tua vida, para abençoar a tua vida, tá ok? Então, mesmo que eu esteja assim meio que cansadinha, que a vontade seria, na verdade, tomar um banho, deitar e dormir. E amanhã eu tenho que levantar cedo. Então, por isso que eu vou fazer uma live mais curta. E eu preciso do Espírito Santo todo o tempo. E vamos ver se eu consigo fazer, que esse ventilador tá me atrapalhando aqui um pouquinho, né? Mas tá calor hoje, gente. Tá calor. Quem falou que a gente ainda tá no inverno, né? Aliás, aqui pelo menos no Sudeste a gente mal teve inverno. Não sei você aí na sua terra. Mas vamos lá, deixa eu orar. Senhor, meu Deus, ó Pai bendito. Em nome de Jesus, mais uma vez, estou aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, para te agradecer. E para te pedir para o Senhor simplesmente usar a minha vida, Senhor. Usar a minha boca, Pai. Usar os meus conhecimentos, usar as minhas experiências, Senhor. E usar-me para que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja que eu fale, para que eu venha abençoar vidas, Pai. Usa, Senhor. Mesmo eu sendo imperfeita, porque sou mesmo, a questão não é, na verdade, quem o Senhor usa. A questão é que o Senhor é perfeito. E quando a gente se coloca à disposição do teu reino, o Senhor, através de Jesus, torna perfeito, Pai. Então, que as pessoas consigam ver com esses olhos. Eu não sou perfeita, sou humana como qualquer outra pessoa. Eu também cometo falhas, erros. Eu também tenho hora que eu deixo o Senhor chateado e magoado comigo. Mas eu te louvo, Senhor, porque tua palavra garante aquele que vem até ti, aquele que se arrepende, que se humilha, que abre o coração, que pede perdão. O Senhor conhece o coração, então o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor perdoa e faz novas todas as coisas. Então eu te louvo por isso, Pai, que o teu Espírito Santo me dê direção no dia de hoje. Melhor, na noite de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Bom, eu vou falar a respeito desse assunto, que é um assunto que eu trato com mais detalhes na mentoria. Eu no controle das minhas finanças. Que mentoria é essa? Tem um link lá na minha bio, que a pessoa pode ir lá e clicar. É mentoria paga sim, tá? Tá à venda. Não vou enrolar ninguém aqui. E porque muitas vezes a gente precisa de uma mão. Aliás, gente, antes de eu até de começar, tem um mentorado que eu até perguntei pra ele. Você sabe qual é a diferença de um coach, de um consultor e de um mentor? Porque eu desempenho os 3 papéis. Eu desempenho, os 3 diferentes bonés. Ele falou que não sabia. Eu acho que isso é importante as pessoas saberem, né? Um coach, ele é um treinador. Ele é uma pessoa que vai procurar tirar o melhor da pessoa que está sendo treinada. Então, ela pode ser um coach esportivo, como tem no caso das Olimpíadas. Mas ela pode também ser um coach profissional, um coach de vida, um coach espiritual, como é o meu caso.
Porque muitas vezes a resposta está dentro da pessoa e ela precisa de um direcionamento para que ela encontre as próprias respostas. E ela precisa ser treinada para isso. Então, como coach, a gente tira o que a pessoa tem de melhor, tá? E põe músculos nisso, porque também tem essa questão de músculos espirituais. Como consultor ou consultora, porque eu já trabalhei com isso, já trabalhei com consultoria estratégica de negócios, o consultor ele é como se fosse, no caso, um médico. Tá? Então ele pega, faz um levantamento, primeiro ele faz um mapeamento do que é que está acontecendo, faz um levantamento e dá o diagnóstico, dá o remedinho, ó, tem que ir por aqui, fazer assim, fazer assado, tal e tudo mais. Agora, o mentor já é aquele que pega na mão. Porque muitas vezes, né, a pessoa tá, tudo bem, legal, eu entendi. Eu preciso trabalhar nessa área para poder, por exemplo, eu preciso trabalhar nessa área para que eu organize as minhas finanças, para que eu prospere e tal, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. E aí o mentor é aquele que pega na mão, é aquele que vê com detalhes e tudo mais e ajuda e dá esse direcionamento. Então o que eu faço? Eu tenho essa flexibilidade de uma hora ser coach, uma hora ser consultor, outra hora ser mentor, né? De navegar entre esses três perfis para ajudar as pessoas. Tá? E a mentoria é muito importante porque muitas vezes você só entrega o material, a pessoa tem a noção da informação, mas no dia a dia ela não sabe como fazer, ela não põe em prática e ela não tem transformação de vida, tá ok? Então por isso que é importante. Muito bem, falando aqui sobre 4 segredos para iniciar a jornada financeira. Eu quero começar com o primeiro segredo, que ele é a parte espiritual. Muitas coisas não acontecem na vida da gente porque a gente não coloca as prioridades no lugar certo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu fiz um atendimento, foi semana passada, se não me falha a memória, isso. Fiz um atendimento e uma pessoa que ela está precisando de uma consultoria na gestão financeira da empresa dela, que ela tem uma loja. Então, eu fiz um atendimento, fui conversar com ela. E o que acontece? Batendo um papo, eu até perguntei se ela era cristã, se ela frequentava alguma igreja. Já faz muito tempo que ela não frequenta igreja nenhuma. Tá, eu falei, tá, o que aconteceu, né? E ela disse o seguinte, resolvi dar um tempo. Falei, dar um tempo por quê? E ela disse que ela estava muito sobrecarregada trabalhando em diversos ministérios. Que aquilo estava tomando todo o tempo dela, ela estava muito cansada, muito esgotada, então ela resolveu se afastar, né? Mas tá aí, né? Eu perguntei assim para ela, vem cá, quais devem ser as prioridades na vida da gente? A gente, como cristão, o que a gente tem que priorizar? O que tem que ser em primeiro lugar? Aí ela falou assim, é Deus que tem que ser em primeiro lugar. Eu falei, joinha, Deus, tá bom. Qual que é a segunda coisa depois de Deus? Ela pensou, falou, bom, é família? É isso aí, família. Qual que é a terceira coisa depois disso? Depois da família? Primeiro Deus, depois família. Ela falou, trabalho. Eu falei, trabalho, beleza. Aí eu falei, tá, mas aí tá faltando um item, né? Assim, um item que no seu caso é o que você fazia. Você acabou de falar pra mim. Ela ficou pensando e não conseguiu lembrar. O que é que estava te atrapalhando e que você estava fazendo em demasia e que estava trazendo problemas? Aí ela pensou, falei, o quarto? O quarto, o que é? É o trabalho voluntário. E você sabe por quê que as coisas não estavam indo bem, que deram problema? Porque você inverteu essa ordem. Nossa, tá ruim fazer assim com a mão, né? Tá. Vamos fazer assim? Um Deus, olá Israel, seja bem-vindo. Um Deus que é prioridade. Ela colocou para mim, boa noite. Ela colocou para mim um Deus que é a prioridade. A segunda coisa era família. A terceira coisa, trabalho. Mas aí faltava a quarta, que era o que ela estava fazendo. E que era o quê? O trabalho voluntário. Inclusive na igreja, que ela ficou extremamente cansada, resolveu parar, resolveu afastar, mas nessa de afastar, ela deixou de ir na igreja, essa de parar de trabalhar no voluntariado. Aí eu falei assim pra ela, tá bom, mas vem cá, você sabe por que isso não deu certo? Por que você quase teve um burnout? Burnout é quando a pessoa, ela entra num nível de estresse tão grande, tão profundo, gente, que ela acaba muitas vezes entrando em depressão, né? E ela vai para um quadro clínico complicado.
tá ok? E ela não consegue mais fazer nada, pode ter uma síndrome no pânico e tudo mais. Beleza. Eu falei, o problema é o seguinte, essa ordem estava invertida. Você estava colocando o trabalho voluntário como primeiro lugar. Sabe aquela história do seguinte, a pessoa ela tá andando com o carro dela, mas sem combustível? Era isso que estava acontecendo, ela não tinha combustível espiritual. Porque muito trabalhar na igreja, gente, não quer dizer que a pessoa ela tem uma boa conexão com Deus. E ela não está colocando Deus como prioridade. Ela está achando que tarefa, ela está achando que o fazer, né? É o fazer que conta. E isso faz com que ela tenha a conexão com Deus e que isso faça com que ela se sinta forte. Não. Ela estava invertendo. Eu falei, você percebe que você estava colocando em primeiro lugar? Aí o que acontece? Que você estava colocando em primeiro lugar, isso estava atrapalhando o quê? A questão de trabalho, né? Inclusive trabalho, digamos assim, remunerado. Estava atrapalhando porque ela precisava trabalhar. Estava atrapalhando o relacionamento familiar e pior, Deus, porque você tem que colocar as coisas na ordem certa. A tua prioridade é o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. E eu disse para ela, e o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado no tripé. Tripé. E esse tripé, se tiver alguma coisa que estiver faltando, ferrou. Tá? E esse tripé é importante para quê? Para o primeiro segredo que eu estou falando aqui, que é vida espiritual. Que é a leitura da palavra diária. E a casa do Senhor, não precisa ser diário, tá bom? Você não mora lá. E no caso dela, ela ia todo dia, mas ela ia para trabalhar e ela não tinha relacionamento com Deus, tá bom? E o terceiro é a oração. Essas três coisas. Então, se uma delas estiver faltando, fica capenga na vida espiritual. Então, eu falei, então o que você precisa é o seguinte, tá? Desinverte esse troço. É você buscar, né? Deus em primeiro lugar, família, trabalho e depois trabalho voluntário. Porque nada adianta você ser uma bênção lá fora também e não dar um pingo de atenção na tua casa, pro teu marido, pros teus filhos. Vem divórcio, filho. Não tem jeito não. Vem traição. Não tem jeito não. Seus filhos vão ficar revoltados. Não tem jeito não. Não adianta, gente. Querer ser uma bênção lá fora. Nossa, aí eu vou lembrando, ó, eu falo, quero fazer uma live rápida. Mas aí que eu vou abrindo leques porque eu vou lembrando de outras histórias. Eu conheci uma outra pessoa que trabalhava no ministério. Trabalhei com ela. Foi um ministério da Igreja Nazareno Central, que eu trabalhei quase 12 anos, SOS Espiritual. Foram, nossa, nesses 12 anos, mais de 4.000 atendimentos, tá? E aí, uma delas trabalhava nesse ministério e, se não me falha a memória, ela trabalhava em mais 3 ministérios. Fora esse. Ela vivia dentro da igreja, era outra também, super ativista em termos de igreja, né? E quando, inclusive, né, a gente ficou sabendo que ela estava trabalhando em 4 ministérios, tivemos uma conversa com ela, falou assim, não é saudável isso não. Saudável é máximo 2 ministérios. E detalhe, a gente trabalhava em esquema de escala no Ministério do SOS Espiritual e tinha algumas vagas e às vezes as pessoas acontecia algum imprevisto. Então antigamente a gente tinha uma regra que quando você tinha algum imprevisto você precisaria ligar para alguma outra pessoa e ver se ela conseguia te cobrir, não é? Ah, ela virou a dona do lugar. Virou. Às vezes acontecia assim, dela ficar o dia inteiro e é um ministério muito pesado, é um ministério que não pode. Era um ministério assim que no máximo 4 horas por dia, isso assim 2 vezes por semana já tá demais. Porque normalmente era um ministério que os voluntários eles precisavam se voluntariar no mínimo 1 vez por semana de 2 horas só. 1 vez por semana de 2 horas. Se ela pudesse, né, 2 vezes 2 horas, tava de bom tamanho, porque é um ministério muito pesado espiritualmente. Espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, gente, tinha vezes que a gente saía assim, ai, olha só, pela graça de Deus. A gente saía assim, parece que alguns atendimentos, parece até que os demônios das pessoas vinham todos pro ministério, mas era um local que tinha cobertura de oração. E tem a forma de fazer, mas muito bem. E aí ela virou dona. Então a questão é o seguinte, se a pessoa precisasse de alguma coisa, tinha que falar com... Não vou falar o nome, mas com a fulana de tal. Então era ministério fulana de tal. Era ministério SOS fulana de tal. Não era ministério SOS espiritual da igreja do Nazareno. E como ela trabalhava ministério de compaixão também, ela tinha ministério de compaixão, de sopão e um outro lá.
e ela conhecia os outros, e o Ministério de Compaixão, ele doava cesta básica e roupa, tudo mais. A pessoa ligava para ela, tipo assim, eu sou a solução dos seus problemas, não era Jesus. Olha que perigo isso, ó. Olha como a vida espiritual invertida aí, né? Não era Jesus que era a solução. Ela era o SOS espiritual, a solução dos problemas das pessoas. Porque ela, não, peraí um pouquinho. Ela aguentava a pessoa na linha, catava o teu telefone, falava que eu não sei o que, não sei o que. Olha, eu já ajeitei pra você isso. Passa aqui, fala com fulano. Aí tal coisa também eu resolvo. E ela, assim, uma personalidade pior que a minha, meu Deus do céu. Muito mais mandona do que eu. Ainda bem que isso daí tá no domínio próprio, né? Mas enfim. E eu comecei a chegar, porque eu ajudava na coordenação do ministério, eu comecei a chegar um pouco antes, era um período que eu estava desempregada, então eu podia estar um pouco antes, para poder pegar ela atendendo. Porque às vezes, dependendo do horário, só tinha ela de plantão, não tinha mais ninguém, e eu comecei a sentar lá e ouvir o que é que ela estava falando. E era uma coisa, assim, tanto tava que assim, ela tinha almofada, umas três almofadas para poder, né, já dentro do armário, coisa dela, já tinha o cantinho com as coisas dela, pra você ter uma ideia, tá? Quase que migra lá pro ministério. E ela já ficava, eu ficava observando ela no telefone, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, gente, desde quando a gente tem, somente no atendimento tete a tete, né, dessa maneira, fala, não, você tem que fazer isso, você já ligou pra tua pessoa, não, você vai ter que fazer assim, porque é assim que se faz, pera lá que isso aqui eu já resolvo, tá vendo, já resolvi, é assim, não sei o que, eu falei, tá, não, nós tivemos que conversar com ela. Primeiro, chamar atenção, porque eu sei que a casa dela estava destruída, eu sei que ela era viúva, e assim, a família, os filhos tinham muitos traumas. E eu peguei ela várias vezes gritando com o filho adolescente, que ficava em casa sozinho, a filha mais velha trabalhava o dia inteiro, e gritando com o filho adolescente, você já fez isso, você já fez aquilo, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, agora que eu chegar aí eu quero isso pronto, não sei o que. Filho de 14 anos de idade. Que ficava em casa e tinha que dar conta daquilo que ela não estava dando. Mas ela que era a mãe, ela era que era a dona da casa, entende? E o menino tinha que estudar e tinha que fazer todas as tarefas que ela não estava lá para poder fazer, porque ela ficava o tempo inteiro na igreja. A filha era super revoltada, o filho estava revoltado. A filha era tão revoltada que, né, a filha, por conta até inclusive da revolta toda que ela tinha, ela abandonou os caminhos do Senhor, assumiu o homossexualismo. Tem gente que pode falar, mas e daí? Qual é o problema? Tem gente que pode falar isso, tá bom? Mas eu estou aqui falando diretamente o que a Bíblia fala, tá ok? E isso não tá de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, não. A gente respeita. Eu respeito, eu tenho amigos que são homossexuais, tá bom? Trabalho com pessoas que são trans... Aí eu ia falar em inglês, transgenders. Nossa, não tô conseguindo traduzir. Olha que ruim. Bom, mas vocês entenderam. Me dou muito bem, respeito, sabe? Mas sou cristã, desculpa, né? A nossa fonte é a Bíblia. E isso é uma coisa que não agrada a Deus. E, nossa, eu sabia que a casa dela estava toda destruída. Por quê? Prioridades invertidas. E nós tivemos que conversar com essa pessoa. Nossa, ela ficou muito brava. Imagina que ia abandonar os outros ministérios, que é a vida dela, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas não estava fazendo isso de forma coerente, de forma equilibrada. E chegou um ponto que não teve jeito. Nós tivemos que simplesmente falar, olha, você não vai poder mais trabalhar nesse ministério. Você não vai abrir a mão dos outros? Tá bom, então aqui você não vai poder mais trabalhar. Da forma que nós começamos a cortar ela. Primeiro que você só vai poder vir, no máximo 2 vezes por semana, sabe? 3 horinhas, 4 no máximo, cada vez que você vier. E não da forma que você tá vendo. Muitas vezes era 4 vezes na semana, gente. Ficava praticamente o dia todo. Não. Tá errado. Tá errado. Não é essa forma da condução. E ela estava desobedecendo regras do ministério, ficou muito brava e tudo mais. E simplesmente afastamos ela. Sinto muito, você não vai mais trabalhar aqui. Olha isso. Depois eu não tive mais notícias dela, tá? Mas é uma coisa assim que até o pastor do nosso ministério foi conversar com o pastor dos outros ministérios. Porque até então, eu sou de uma igreja muito grande. Sabe como eles nem estavam sabendo que ela já estava em 4 ministérios, gente? Porque, na verdade, não é permitido. Entende isso? Então, a questão de inversão de prioridades. E olha só.
Josué 1:8 diz o seguinte: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Tá? Aqui Josué recebe isso de Deus quando ele toma o posto de Moisés para poder direcionar o povo para conquistar a terra de Canaã, até aquela parte, né, que Deus fala, ó Josué, seja forte e corajoso. Mas essa instrução que foi dada para Josué é a instrução que vale para a nossa vida também. E a gente pode aplicar. Porque nós precisamos, o quê? Falar do livro da lei, do que está aqui. Meditar, pensar sobre isso. Poxa, eu estou lendo aqui uma frase, mas o que realmente quer dizer? Pensar sobre a palavra de dia e de noite. E não é só ler e pensar. Ô, gente, se a gente não põe em prática, nada vai acontecer na nossa vida, não. Não vai. Não adianta. Não adianta. Adianta simplesmente eu dar uma palavrinha aqui bonitinha e a pessoa, que lindo, bonito, tá aí agora, né? Ai, pronto, já fui abençoado. Claro que é abençoado. Mas se a gente não coloca em prática, não faz o que está escrito, não vai acontecer. Porque aqui tem condição. Ó, aqui tem condição. A gente não para de falar do livro, tá bom? A gente medita nele de noite. Para que a gente tendo o entendimento, a gente vai colocar em prática aquilo que agrada a Deus. E a gente vai colocar em prática, e aí a gente vai ser próspero e bem-sucedido. Aí a gente vai receber as bênçãos de Deus. Porque Deus ele não vai fazer que nem alguns pais, que a criança bate o pé, é birrenta, que nem eu era quando era criança, eu era insuportável. Eu falo, Deus que me livre de uma criança como eu era, né? Meus pais, marinheiros de primeira viagem, não sabiam como lidar comigo. Eu com essa personalidade forte, dominava. Mas tem muitos pais, né, que ensina a criança que é com birra que consegue. E mesmo que ela não esteja merecendo dar. Deus não é assim, não. Deus é um Deus justo. Ele não vai te dar. Não adianta você ficar fazendo birrinha com ele, biquinho. Não vai funcionar isso com Deus. Tá ok? Então, existe aqui uma situação em que a gente precisa obedecer a palavra. E aí, por isso que o primeiro segredo é colocar a vida espiritual em ordem com Deus. Primeiro é o espiritual já em ter. Ó, que nem eu dei o exemplo lá da pessoa que eu fiz um atendimento a semana passada. É Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vêm disso. Porque com Deus em primeiro lugar, a gente toma as melhores decisões. A gente pensa... aliás, um detalhe importante com relação ao livro da vida. Que eu chamo a Bíblia de livro da vida. A gente pensa com a mentalidade de Cristo para tomar as nossas decisões e nas coisas que a gente vai fazer todos os dias. Se Jesus estivesse no meu lugar, será que ele faria isso? Será que ele faria aquilo? Né? Se Jesus estivesse no meu lugar, olha só, de repente, hoje em dia, né, tem muito trabalho remoto, meu trabalho é híbrido. Amanhã eu estarei no escritório da empresa e hoje é daqui de casa. Eu tenho que bater o ponto às 9 da manhã. Beleza. E às vezes, assim, é permitido, tem uma margem de 10 minutos. 10 minutos antes ou 10 minutos depois. Mas eu tava aqui sentada, só esperando dar as 9 horas para poder bater. Eu poderia, se eu quisesse, bater 10 para as 9 e ficar aqui sentada. Esperando a reunião das 9, né? Mas eu vou fazer isso? Será que Jesus faria isso? Claro que não. É como, por exemplo, você tá no teu horário de trabalho, fora do teu intervalo, e aí, às vezes, né, você fala assim, tô fora do intervalo, mas deixa eu aproveitar aqui para fazer as minhas postagens no Instagram, tanto que eu faço na hora do almoço, tá, gente? Eu vou fazer isso? Vou aproveitar? Não. Agora, já aconteceu, que nem às vezes acontece, eu falar com a minha gerente, falar, escuta, tô aguardando uma reunião de tal, vem cá, o que você quer que eu faça agora? Tudo bem, dá um tempo. Ela fala pra mim, tipo, fica de boa, vai tomar café, né? Vai de boa, fica de boa essa meia hora. Aí, se eu posso ficar de boa, eu pego e vou fazer outras coisas minhas pessoais. Ontem mesmo, num horário que ela falou, fica de boa, eu aproveitei e entrei no Mercado Livre pra comprar o presente do Dia dos Pais. Mas, gente, eu tive autorização pra fazer isso. Mas eu falei pra ela, olha, me dá tarefa aqui que eu tô, né? Eu tô zerada nesse momento, até começar, né, a reunião daqui meia hora. Tô livre.
E ela fica de boa, então fica de boa. Porque eu tive autorização para fazer, percebe? São pequenas coisas, gente, mas a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia. Uma coisa é quando surge realmente uma necessidade, tá? Surgiu uma necessidade, eu estava hoje em uma reunião, surgiu uma necessidade de uma documentação que recebi uma mensagem. Aí eu falei para ela, você me dá um minuto que eu recebi uma mensagem aqui? Não, tudo bem, vai lá. Eu preciso mandar essa documentação? Né? É uma necessidade que surgiu naquele momento. Mas eu converso, eu diálogo, eu não faço as coisas sem ter, né? Ou se eu fiz e não deu tempo de avisar, depois eu aviso. Porque é assim que as coisas funcionam, gente. E a gente precisa ter consciência em tudo. Olha, eu tô aqui gastando um tempo para falar do primeiro segredo, porque ele é o mais importante de todos. Todos os outros 4 que eu falar aqui são, na verdade, assim, é legal você fazer, tá bem, mas o espiritual ele precisa ser o primeiro. Porque se você não tem isso alinhado, essas coisas alinhadas, bem alinhadas com Deus, sabe? Aí, de repente, você vai tomar atitudes erradas que desagradam a Deus. Mas como que eu vou saber que desagrada a Deus? Ah, meu pai, não sei, porque tem hora que eu não sei. Meu, se você não pegar a Bíblia e ler, você não vai saber nunca. Como que você vai conhecer o caráter de Deus se você não lê? Ou fica dependendo só, sabe o quê? De conta-gota. Não é todo dia que eu faço devocional. Hoje eu fiz lá nos stories. E aí depois amanhã eu jogo como Reels. Pra quem perdeu nos stories, eu ponho lá no Reels. Não é todo dia. Mas eu acho incrível, eu acho incrível uma coisa. Olha isso. Ah, eu vou falar. Vou aproveitar e vou falar. Tá vendo que eu vou abrindo os parênteses aqui? E olha que eu tô cansada hoje, imagina se eu não tivesse, né? Eu acho incrível que quando eu comecei a gravar os devocionais, eu testei várias formas, né, pra ver o que o pessoal mais gostava. Mas eu percebi uma coisa, quando eu faço, muitas vezes é com vídeo, é com imagem e tal e tudo mais, as pessoas não olhavam muito. Aí quando eu comecei simplesmente a abrir a Bíblia assim, ó, e só ficar a Bíblia na tela e eu ler um pedaço, eu percebi que, nossa, isso acabou viralizando mais. Eu simplesmente lendo e às vezes fazendo um comentário bem curto no final, ou às vezes depois é que eu abro a câmera para fazer um comentário curto, né? E eu fiquei pensando, mas por quê? Fiquei pensando nessa questão, né, de comportamento, porque eu trabalho na área de RH e, assim, muito área comportamental. E fiquei pensando, falei, eu acho que eu sei por quê, né? Porque é o devocional do dia, é o conta-gota. Eu falo, oba, me alimentei e pronto, acabou. Eu tenho uma porçãozinha aqui que já tá mastigada e eu não preciso fazer o meu esforço de sentar para poder ler, e alguém tá me explicando. Então isso faz um pouco parte da preguiça mental. É uma coisa, né? Eu faço porque eu acho legal e tal, mas, gente, as pessoas não podem ficar dependendo daquilo que eu dou mastigado. Ela tem que fazer o dela, assim como tem que fazer o meu. Eu faço meu devocional todo dia de manhã. E detalhe, cada vez que eu vou preparar uma live, um workshop, seja lá o que for, eu preciso estudar, eu preciso preparar, eu preciso ler, eu preciso anotar. Não é? Então tenha o tempo da minha preparação, mas não fique dependendo dessa, né, dessa papinha mastigada, não, porque isso é que nem o apóstolo Paulo fala, né? Quando você era criança era leitinho, agora não é mais leitinho, precisa ser alimento sólido, você tem que mastigar. E ele estava falando a respeito de aprendizado da questão espiritual. Beleza, fechei aqui o primeiro segredo, que é a vida espiritual. O segundo segredo para organizar as suas finanças e ser próspero é o seguinte: você precisa conversar sobre dinheiro. Você precisa falar sobre dinheiro. Como assim, né? Parece até que é um tabu, inclusive no meio cristão, e é verdade. É verdade, as pessoas às vezes não querem falar sobre dinheiro. Bem porque às vezes estão tão atoladas em dívidas que falar com esse dinheiro me dá arrepio. Não quero nem pensar na dívida que eu tenho que pagar, né? Mas isso é uma coisa que precisa ser conversada. Com quem? Bom, se a pessoa é casada, tem que alinhar com o marido ou com a esposa. Começa daí. E tem muita gente que é enroscada, ó. A geração dos meus pais, isso é enroscado. A geração dos meus pais, normalmente, é o seguinte, tá? Não se falava sobre isso, não. Ai, tá um pouquinho desconfortável aqui, gente. Só um minuto. Não. A geração dos meus pais é tipo assim, né? O homem trabalha, se a mulher é dona de casa, ela não tem valor nenhum. Como se o trabalho de casa, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Cuidar dos xexelento e lavar as cuecas e calcinhas de todo mundo, né? E
cuidar da comida e da economia doméstica, como se isso não tivesse valor nenhum, e somente aquele que traz fora é que tivesse valor, porque saiu lá para buscar. Então, esse era o conceito da geração dos meus pais, infelizmente, tá? Verdade isso? Não, não é verdade não. Porque não tem coisa assim mais cansativa do que ser mãe. Mãe não tem hora pra nada, não. Não tem 13º, né? Não tem salário, não tem fundo de garantia, não tem horário, sábado, domingo, feriado. Se rola virando nos 30, ainda tem que ficar bonita. Né? Saudável. Então, pois é. Mas acontece que hoje as gerações são diferentes, né? A gente sabe que hoje a geração, muitas vezes os dois trabalham. E assim, gente, tem algumas coisas que precisam ser alinhadas, até bíblicas, sabe? Primeiro, biblicamente falando, o homem é o cabeça, ele é o provedor. Homem é o seguinte, é provisão e proteção, provisão e proteção. Vou repetir, homem é provisão e proteção. Não interessa se é tempos modernos, não, isso daí não muda. A mulher, ela é ajudadora. Mas não é obrigação dela. Porque o papel dela é diferente. O homem não gesta, não tem que ficar carregando criança no buchão. Não tem período de amamentação. Não tem todos aqueles cuidados iniciais que é a mulher que dá. Ele ajuda, mas ele não é mãe. É diferente a pegada. O papel da mulher é diferente. O papel da mulher é ser pescoço, não é ser cabeça, não. É ajudadora, é junto, não é atrás, não é na frente. Tanto que, gente, olha... Eu falei que já fiz muitos atendimentos e eu converso com as pessoas, tá? O que acontece é que quando a mulher ela acaba fazendo o papel do provedor e ela fazer o papel do masculino, ela se estrepa toda. Ela se estrepa toda emocionalmente, fisicamente. Ela entra em depressão com facilidade, burnout, ela se acaba, porque não é papel dela. Não é papel dela. Então, assim, tem que ser cada coisa no seu aspecto. E outra, uma coisa que hoje, na geração de hoje, entende isso melhor. Mas, ainda assim, os casais têm dificuldade. Tudo que o casal ganha, os dois trabalham fora, é do casal. Não é porque o homem ganha mais ou porque a mulher ganha mais, que assim, não é porque é o meu dinheiro. Não é meu dinheiro. É tudo do casal. Biblicamente falando, é tudo abençoado por Deus. Porque é ele quem dá, gente, a saúde, a inteligência para poder trabalhar, para poder estudar. É ele quem dá o trabalho, é ele quem abre porta. E é ele quem fecha também. É do casal. E eles têm que ter esse entendimento. Mesmo que não seja conta conjunta, porque tem muita gente que não dá muito certo com conta conjunta. E a questão financeira precisa conversar e é assim. Quem tem mais controle financeiro é quem tem que controlar as contas. Se a mulher é super gastona, não tem um pingo de controle e domínio próprio, ela tem muita dificuldade, é o homem que controla. Mas controlar não quer dizer ser mão de vaca, tá? Precisa fazer alguns alinhamentos em relação a isso. Agora, se é a mulher que é ela que é controladora, né, no caso, que ela controla melhor as finanças, é ela, mesmo que só o homem que trabalhe fora. Precisa ter um acordo, precisa ter uma clareza com relação a isso, gente. E mais, assim, os casais brigam muito por causa de finanças. A taxa de divórcio é muito grande por causa de dinheiro, porque não tem um combinado antes. Não se conversa. Aliás, se a pessoa está pensando em casar, tem que começar a conversar sobre dinheiro já. Começou a namorar, já tem que conversar sobre dinheiro. O que você pensa para o futuro? Não é? O que você quer ter? Tipo de família, que tipo de casa? Estudo, o que você pensa? O que você pensa em termos de viagem? O que você pensa em termos de investimento? O que você pensa em termos de renda extra, né, se for necessário? E aí, como é que é a constituição de família? Precisa falar sobre dinheiro. E não, ai, você tá sendo interesseira. Mas é um interesseiro do lado bom. Por quê? Porque muitos não falam sobre nada disso, entra, já começa, por exemplo, no noivado, já vai comprar. Porque a gente vai ter que falar sobre dinheiro. Mais cedo ou mais tarde. Só que aí fala de uma forma muito dolorida. Fala tipo assim, mas tem que ser assim, mas você combinou? Não, não combinou. Então como é que você acha que eu ia saber a tua maneira de pensar sobre isso? Pô, tem que se conversar. Não é? Entra no noivado, vai comprar um apartamento, vai comprar um carro junto, vai, né? Aí começa. Começa os nhonhonhon. Aí nem sabe como é que tá a situação financeira. De repente lá o moçoilo tá com uma dívida lascada. E enquanto paga essa dívida não vai tentar casar não. Sabe por quê? Porque isso se resolve antes. Até inclusive uma caixa de pergunta que eu respondi um dia desses. Era o seguinte, a pessoa perguntou, acho que era um noivo, uma pergunta assim, que o noivo ele estava endividado.
e que ela tinha até dinheiro para poder ajudar a pagar essa dívida, né? Mas estava guardando para que eles comprassem lá o apartamento, o que seja, né? O que eu devia fazer. Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, ele que dá os pulos dele resolve esse problema antes de vocês casarem. E vem cá, vocês são noivos. Você não tem obrigação nenhuma, porque o dinheiro não é dos dois. Enquanto não casar, não é dos dois, não. Então a dívida que ele tem é dele, e ele que se vire, e que essa dívida, nem que se adie esse casamento, para ele pagar esse negócio antes. Porque a hora, se você casar com ele com essa dívida, a dívida vai vir para você. Você vai herdar a dívida e você vai se ferrar. Vocês dois vão ter que pagar isso. Tá? Então, o bichinho vai ter que pular e vai ter que fazer a parte dele. Se vire. Se vire, venda alguma coisa, bicicleta tem em casa, dá seus pulos, vai vender bolo de pote no semáforo, não sei. Mas paga essa dívida antes de casar. Agora, se você tá tudo bem assumir a dívida, né? Então, você vai se encrencar. E bem porque, né? A pessoa acaba aprendendo o seguinte, então vou fazer as dívidas que se exploda que depois ela resolve. Não. E o contrário é a mesma coisa, viu? Se a dondoca lá tá com as dívidas dela, ela que pague. Porque senão nunca vai aprender, gente. Ela que pague, mas a partir do momento que casou, é tudo dos dois. É tudo dos dois. Precisa ter alinhamento em relação a isso. E tem algumas dicas até. Eu tava conversando com um mentorado, eu tô com um mentorado, que eu tava falando assim pra ele, ó. É importante que você, que, por exemplo, enquanto casal, estipule valores. Estipule valores, por exemplo, assim, tudo vai pro mesmo pote, mas 10% daquilo que o casal ganhar, né, 10% assim, daquilo que eles ganharem, é para eles fazerem o que quiserem. Sabe? Se quiser pegar e tacar fogo naquele valor, não interessa. Né? É tipo assim, não dou satisfação. Se é um brinco que eu compro. Gente, o que tem de mulher que compra as coisas, esconde do marido, que o marido vai ficar bravo? Que porcaria que é essa? É um sapato, é uma roupa tal. Aí, de repente, quando ela põe, nossa, que bonito, isso é novo. Ah, já comprei faz tempo. Ainda mente, tem coragem de mentir. Gente até que é cristã que tem coragem de mentir. Vai guardar, esconder do marido uma coisa que compra? Que coisa idiota. Ué, estipula aí. 10% por mês. Não sei se o casal, de repente, vamos fazer de conta, aqui os dois trabalhando. Sei lá, ganha 4 mil os dois juntos. 10%, 400 reais, ele, 400 ela. Se ela quiser comprar 400 reais, pagar num sapato 400 reais, tá bom. Já gastou a cota do mês. Daí, era o valor que ela queria, que ela poderia fazer aquilo que ela quisesse. E ele também. Se ele quiser, né, comprar aquele relógio de 400 reais, não sei, ou né, um tênis de 400 reais, tá tudo bem. Tá ok? Então tem que estipular um valor que eles não têm que ficar. Oi, será que vamos fazer isso agora? Um valor um pouco, né, passou disso. E assim, pequenas despesas da casa, é um mercado tal, não tem que ficar. Ai, porque eu gastei isso e aquilo. Mas lógico, precisa ter ideia daquilo que é que tem que se gastar. E não é simplesmente, oi, gastei tudo no mercado, né? Ai, eu resolvi comprar uma caixa de vinho. Não, não é assim. Tudo tem que ser organizado, gente. Precisa saber porcentagens. Olha, é tanto para isso. Eu, na minha mentoria, eu tenho isso, inclusive no meu e-book. São 7 passos para organizar suas finanças em 7 dias, que faz parte da mentoria, que é um bônus que eu entrego. Tem lá uma tabela onde a pessoa ela faz um parâmetro das despesas gerais do mês 60%. Aí tem lá, por exemplo, doações 10%, merecimento 10%. Então tem a porcentagem que a pessoa, quando ela faz um controle financeiro, ela consegue ver se está bem enquadrado ou não. E aquilo que vai ser o parâmetro. A planilha de Excel, ela é o juiz que vai dizer não pode comprar e não pode. E aí, coisas mais caras, aí o casal senta para poder negociar, não é? Oi, queimou o micro-ondas. Isso, tem que sentar para ver no orçamento se vai encaixar ou não. Né? Deu um problema na geladeira, isso também. Né? É uma bicicleta, isso é mais caro, então e assim por diante. Mas o casal precisa conversar sobre dinheiro. Entre eles. E família precisa também conversar sobre isso. Agora, com relação à família, o casal com relação aos filhos tem que ter sabedoria no seguinte aspecto. Os pais, eles não têm que discutir, eles estão com uma pendência, uma pendenga, eles não têm que discutir dinheiro na frente dos filhos. Entende? Discutir, brigar, quebrar o pau, é lá dentro do quarto, fecha lá. Aí isso não é válido só para finanças, para qualquer outra área, para não causar trauma nos filhos. Porque os filhos, eles não têm obrigação. Eles são filhos. Não é obrigação deles sustentar. Desculpa, não, mas não é.
a parte correta não é. Eles precisam ajudar, eles precisam ter responsabilidade de ajudar sim. Ajudar nas tarefas domésticas, porque isso é economia doméstica também, e ajudar financeiramente quando eles estão trabalhando, tá? Sim, tem que ajudar financeiramente, porque dá gasto, e dá muito gasto. Para que eles já tenham responsabilidade, porque na hora que for morar fora, né, ou a hora que for juntar as trouxas e casar com alguém, eles já tenham essa consciência de que, oi, o dinheiro é da família e que eu preciso ajudar. Entende isso? Não vai pegar todo o dinheiro do filho, não é isso. Tem uma porcentagem ideal aí que eu recomendo. Mas, por exemplo, você não vai quebrar o pau sobre finanças ou deixar os filhos preocupados. Ai, porque tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ai, porque teu pai não compra. Ai, é porque tua mãe não sei o quê. Ai, que tua mãe... Não é isso não é sábio. Isso é a pior porcaria que você pode fazer, que é pior. Tem um monte de gente que faz isso. Né? Ao invés de discutir lá com o marido, fica jogando os filhos contra o marido ou ao contrário, né? O pai jogando os filhos contra a mãe. Ô, gente, para, que falta de sabedoria é essa? O filho não tem que ficar preocupado com essas coisas, não. Porque a família tem que ser o quê? Um porto seguro de que o filho tá aqui, vai ser alimentado, vai ser educado, vai ser sustentado. Agora, é diferente quando senta-se para conversar com os filhos, você tá fazendo aí um ajuste financeiro, tem uma dívida para pagar. E aí vocês conversam, falam, olha, a gente precisa de uma ajuda de vocês, de uma colaboração, papai e mamãe aqui, nós estamos com algumas contas, tá? Não se preocupa que não vai faltar comida, mas é justamente para não faltar, né? Porque a gente vai prover, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Em que sentido que a gente precisa da ajuda de vocês? Precisa economizar nisso, naquilo, olha, a gente vai ter que cancelar aquele passeio, não vai dar, vocês vão ter que esperar, vamos pensar em outra coisa pra gente fazer junto, porque, gente, vou falar, uma das coisas que os filhos mais precisam é da atenção dos pais, e uma coisa que é o mais caro e o mais difícil que é tempo de qualidade com eles. E muitas vezes, para os filhos, apenas uma pipoca, assistir um filme, nem que seja repetido, que você não está podendo mais pagar Netflix, ou você pega lá no YouTube, né, que tem vários lá de graça, e tá junto ali, já é um grande presente. E os filhos entendem quando, olha, é uma fase temporária, mas a gente precisa ajustar certas coisas, né? Não vai dar, tá? Porque a gente precisa garantir aquilo que é prioritário, que é comida, que é roupa, que é a sua educação. Entende isso? Não é? Extras são outras coisas. Ai, mas pai, eu desejo muito isso. Então, filho, isso aí, a hora que você começar a trabalhar, aí você pega e compra. Mas isso daí não é possível fazer agora. Mas você conversa. E os filhos, quando começam a trabalhar, como é que funciona? Eu dei uma sugestão, inclusive, para esse mentorado, e eu falo disso na mentoria, eu no controle das minhas finanças. Você pode fazer proporcional. Vamos supor, assim, proporcional. Como é que eu posso falar rapidinho? Proporcional assim. O dinheiro todo da família que entra, né? Entra um X lá. Digamos assim, sei lá, 5 mil de pai, mãe e 2 filhos. Cada valor, ele é proporcional. Vamos supor que o filho mais velho, ele ajuda, assim, tô falando na receita toda da família, digamos que o salário dele representa 10% do salário todo que entra, né? De toda a receita que entra tal. Então, ele vai pagar 10% das despesas. Ele paga 10% das despesas. Sei lá, vamos supor aí que de 5 mil, o que ele ganha, 10% da... Nossa, aqui eu falei 10%, né? 10% é pouco. Tá, mas vamos supor que de 5 mil ele ganha 1.000. Então, proporcionalmente, esses 1.000, na hora de... Vou tomar uma calculadora aqui. Só para você entender. Acho que eu vou dar a calculadora. Tá. Olha só, 1.000 de 5 mil, em porcentagem é 20%. Então, na renda toda da família é 20%. E aí, de despesa, a família tem 3 mil de despesa. Então, ele vai contribuir com 20%. Isso vai dar o quê? R$600. Por exemplo. Tô dando um exemplo, gente. Tô dando um exemplo. Ele contribui com 20% dentro das despesas. Você fala, ai, mas isso não é justo, vai sobrar para ele. Se seu filho for morar fora, esse dinheiro que ele ganha, esses 1.000, não vai dar para nada. Tudo bem, você pode até falar, não, mas tudo bem, pode ser 500 ao invés de 600, filho. Aí você fica com 600 para os seus gastos, para suas coisas, tá tudo bem.
Eu só estou dando um exemplo. Você pode fazer proporcionalmente para que o seu filho, inclusive, dê valor e fale e veja que tudo é muito caro. E veja que tudo é muito caro. Ele vai aprender a ter responsabilidade cedo. Tá? Então não tem problema nenhum fazer isso. Você não está sendo egoísta nem nada. O filho tem que aprender a ter responsabilidade cedo em tudo. Tarefas dentro de casa mesmo que trabalhe fora. E também com relação à parte financeira. Muito bem, falei do segundo segredo. Agora eu vou falar do terceiro. Análise financeira. Precisa fazer uma análise financeira, gente. Oi, se é tudo descontrolado, como é que você vai saber? Né? Se você não sabe quanto que você ganha, quanto você gasta, né? Não sabe para onde que foi o salário no final do mês? E eu digo o seguinte, nem que seja num papel. Na mentoria tem isso. Eu tenho as planilhas que eu cedo, planilha e tudo mais, e eu dou todas as dicas, mas o que acontece? Nem que seja, sabe o que eu lembrei? Lembrei agora de uma história de uma loja de varejo. Se não me falha a memória, era Gearonson. Nossa, é muito antigo isso aí. Acho que é da época da minha avó. É tipo assim, uma loja que surgiu na época de casas pernambucanas, né? Que ainda tem casas pernambucanas até hoje. É muito, muito antigo isso. Mas era o senhor Gearonson. Olha isso. É que eu gosto muito de ler biografias. E eu li a respeito disso, principalmente com relação a empresas. E esse senhor, ele começou a comprar as coisas e vender, abriu uma lojinha, foi aumentando, né? E assim como casas pernambucanas, e casas Bahia também, né? Vendendo eletrodomésticos e tal. Mas era mais tipo casa pernambucanas, que além de eletrodomésticos, tinha cama, mesa, banho, roupa, né? Essa é loja de varejo. E esse senhor, ele tinha uma forma de controlar as coisas, de uma maneira muito, mas muito, mas muito simples. Guarda isso na tua cabeça. Os bolsos dele. O bolso da direita, ele anotava as vendas que entravam. E o bolso da esquerda, tudo que ele pagava. Então, o bolso da direita menos o bolso da esquerda vai ser o quê? O lucro. Tá? E era isso que ele fazia. Ele anotava as vendas, né? Ele ia anotando do dia. E aí as despesas do dia, tal. E era tudo no papel. Só que o negócio foi crescendo, não dava para ficar mais no papelzinho. Mas no começo, como o seu Geronço ainda estava à frente, né, dessa parte, ele que gerenciava e tudo mais, e depois começaram a entrar funcionários e tal. De vez em quando eles iam conferir lá com o seu Geronço os papeizinhos que estavam no bolso dele, né, quando a coisa ainda era muito assim, manual. E eles tinham os cadernos, né, os cadernos contábeis. Caderno contábeis é um lado entrada, outro lado saída, gente. Simples assim. Que hoje a gente tem tudo na tecnologia, tem até aplicativo. Aliás, é só pesquisar, tem aplicativos que ajudam nisso. Entrada, saída já faz a conta para você. Excel você joga fórmula, mas se você não souber fazer nada disso, você é meio encroado nesse aspecto, primeiro vai aprender. Segundo, passa num caderninho, entrada, saída e vê quanto sobrou no final. Simples assim, junta todos os papéis. Ai, não tenho noção, tá? Você precisa juntar os papéis daquilo que você gasta. Vai juntando uma vez por semana, você senta e faz essa conta. Eu faço o meu toda semana. Eu jogo lá nas minhas planilhas, eu vejo, tá bom, tenho tanto. Né? Tô querendo comprar isso. Não vai dar, porque eu tinha esquecido dessa outra coisa, porque a gente esquece muito. Eu tenho que pagar tal coisa. Nossa, eu preciso comprar tal coisa. Então, o terceiro segredo é análise financeira. Você vai coletar informações. Você vai avaliar as suas receitas e despesas e ver onde você pode enxugar. Né? Isso é muito importante. Porque às vezes tem coisa, gente, você está desperdiçando e não precisa. Não precisa. É como eu falo assim, eu dou esse exemplo porque é um exemplo mais simples para nós que somos mulheres, né? Essa questão de salão e tal, isso é lindo. É a unha que gel, a unha acrílica, a unha que não sei o quê. Mas, aquilo é caro. Você vai gastar assim num local que é bom mesmo, em que vai usar produto de boa qualidade, uns 200. E manutenção, hein? Cada 15 dias no máximo, aí 50 de manutenção. Você tá em condições? Não tá e assim, a manutenção, né? Mais ou menos a cada 5, sei lá. Quanto que dá isso? Bom, 200 inicial, vamos fazer de conta que a pessoa já tem a unha e tem que ficar fazendo manutenção, né? Vai um 100zinho, às vezes até mais, tá? Só da unha da mão. Até mais, dependendo do salão, até mais, imagina. A manutenção às vezes custa 100. Ou às vezes quebrou um negócio, você tem que repor e fica mais caro ainda. Cara, se a pessoa assim, não tem condições, compra um esmaltinho transparente com brilhinho e pronto, ela vai se mantendo até ela poder fazer aquilo. De repente ela se dá aquilo como uma recompensa.
Tem tanta coisa que pode ser feita, gente. Se a gente sentar e analisar no que tá gastando muito, de repente tá gastando muito em restaurante, tem que falar não pros amigos. Não tá falando assim, olha, gente, galera, eu tô curto de grana, o negócio é o seguinte, vamos comer a pizza em casa ao invés da gente ir na pizzaria. Né? Vamos passar no mercado, comprar aquelas pizzas congeladas só pra gente estar junto, ou mesmo a família. Tem várias formas, gente. E precisa saber fazer isso, né? Saber dosar. Saber dosar. Você não vai deixar de fazer alguma coisa de merecimento, que de vez em quando eu faço. Eu vou num restaurante japonês que eu amo. Mas é todo dia? Não. Eu me dou isso como um prêmio. Eu controlo. E eu poderia, se eu quisesse, ir num restaurante japonês, sei lá. Quantas vezes? 3 vezes, até mais na semana? Mas eu não vou, porque não tem necessidade. Não tem necessidade. E eu quero gastar com outras coisas. E isso é o que faz com que eu seja abundante, próspera, que inclusive tenha condições, porque né, na tabela de divisões tem a parte de investimento. Isso faz com que eu consiga guardar dinheiro para poder investir, para conseguir outras coisas maiores e conquistar um futuro mais sólido. Quarto segredo, traçar metas realísticas. A gente precisa traçar metas de curto, médio e longo prazo, mas que sejam reais. Não é aquela coisa louca. Que, aliás, gente, uma coisa, ó, meta. O que é meta? Meta é o veículo para você chegar até onde você quer. O local onde você quer chegar é o objetivo ou sonho. Então, se define, né? Por exemplo, eu quero, ano que vem, nas minhas férias, eu quero voltar para a Europa para visitar meus amigos lá. Beleza. Esse é o meu objetivo, é o meu sonho. Então, tá bom, então eu vou traçar. Então, tá. Como que eu vou fazer isso? Qual é o veículo, né? Eu tenho algumas ações aí. Bom, primeiro, eu vou verificar, vou buscar informação. Quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso para tirar férias para ir para lá? Aí eu vejo, de repente eu vou precisar para tirar férias uns 15 mil. Tá, 15 mil, beleza. Você tem 12 meses. Então, aí, né, você já estipulou a meta. Tua meta é economizar 15 mil. Certo? 15 mil, né, em 12 meses. Não, vou colocar menos, né? 15 mil em 10 meses, por quê? Porque eu tenho que estar com esse dinheiro antes. 15 mil em 10 meses, tá? Então, isso vai dar o quê? 1.500 por mês. Então, essa é a minha meta mensal. Aí eu vou colocar ela no orçamento. Por quê? Porque eu vou viajar. E melhor, até tem coisas que eu já posso começar a fazer antes, que sai mais barato. Eu posso ver, tudo bem, mas vem cá, e quanto que tá, se eu comprando a passagem com bastante antecedência, deixa eu ver o descontão que eu vou ter. De repente, pega um pacote promocional. Olha só, vou pagar porque perto esquece. Mas eu já começo a ver, olha, só a passagem ida e volta aqui, vou gastar 5 mil, mas aí, né, eu de repente consegui um preço super joia de 4 mil, e ainda por cima eu consegui parcelar esse preço aqui em 6 vezes. Então, quer dizer, antes de viajar, eu já vou estar com a passagem paga, que é o mais caro. Percebe? Quando você estipula, você divide, aí você consegue atingir. Mas aí, de repente, eu faço a conta, falo, nossa, 1.500 por mês não vai dar, não. Vai dar 1.000. Então, tá bom. O que eu posso fazer para diminuir isso? Ou, de repente, eu penso numa viagem mais barata? De repente, eu vou ter que adiar. Ou eu vou ter que economizar 2 anos para fazer aquilo que eu realmente quero. Mas não entrar em dívida, não fazer que nem a maioria faz. Passa lá no cartão de crédito, depois eu vejo como é que eu faço. Gente, paga os juros enormes, não consegue pagar, aquilo vira um bololô, vira assim uma bola de neve, e a pessoa entra em dívidas e de besteira, e assim, ela volta de viagem, feliz que viajou e triste porque fica aí 2 anos pagando, bem mais caro, e às vezes sai 50%, às vezes 100% mais caro a viagem. Por quê? Porque falta planejamento e falta traçar metas realísticas, tá? Então, basicamente, gente, esses foram 4. Então, o que eu falei aqui na live de hoje, vou repetir. 4 segredos para organizar as finanças e ser próspero. Primeiro, a vida espiritual com Deus, prioridade número 1, você tem que colocar isso. Segundo segredo, conversar sobre finanças com a família, cônjuge, tá? E também com amigos, tá? Esqueci de falar. Às vezes a família não dá para conversar sobre isso, porque eles são, né, troncho para falar sobre isso. Não aceita, tal. Conversa com pessoas que, né, são abertas para conversar sobre finanças, para trocar ideia com amigos, tá? Terceiro segredo, fazer uma análise financeira, despesas e receitas. Quarto, traçar metas realísticas. E assim, tudo vai dar trabalho, tá? Mas aí, o que você quer? Você quer ser próspero ou quer ficar o resto da vida correndo atrás do rabo, né? Ou enfiado em dívida, com briga em casa por causa disso? Você escolhe.
Porque também é difícil viver numa vida de escassez, uma vida descontrolada, que você não tem dinheiro de reserva que precisa ter para as horas de emergência, né? É difícil viver com a conta fechando sempre no vermelho e pagando altos juros para o banco e tudo mais. Financiando o sonho dos outros, né? Então, qual o seu difícil que você quer escolher? Eu prefiro escolher o difícil de seguir aquilo que eu quero seguir meus sonhos. Mas a gente precisa ter metodologia para isso, né? A gente precisa investir tempo e dinheiro. Então, por exemplo, pra gente que para aqui no meu canal para assistir um vídeo, para estar numa live, né? Mesmo que seja live depois que vai assistir, para estar nos workshops que eu organizo, né? Muitas coisas gratuitas, pô, ela já está investindo o tempo dela, isso já é um grande sinal de que ela quer melhorar. E é por aí que ela vai. Entende? E aí, para quem quer realmente, sabe, pegar firme, pode contar com a minha ajuda e com a minha mão. Como consultora, como coach e também como mentora. É só ir lá na minha bio e clicar lá, que tem lá o programa de mentoria, tá ok? Então é só ir lá. Eu não vou ficar assim falando muita coisa sobre isso, porque não é o meu foco aqui no dia de hoje. Mas fique ligado no meu canal, que logo logo eu vou também me organizar para ter umas webinars a respeito dessa parte, né, de prosperidade bíblica. As webinars são aulas gravadas, só que assim, gente, é muito trabalho. Vocês não têm. Eu não sei se algum de vocês tem noção do quanto que toda essa parte de canal, ela dá muito trabalho, muito trabalho. Principalmente porque quando se é eu keep, sabe? Eu keep, não é equipe, eu keep. Sou eu que faço tudo. Nesse primeiro momento, né? Tudo vai muito trabalho, é muito tempo para poder fazer as coisas. Então, né, eu tenho a minha profissão principal e eu faço aqui para poder abençoar a vida de vocês. Mas fica de olho, porque eu vou sempre mantendo vocês atualizados, que logo logo vai ter webinar, eu preciso me organizar. As webinars são aulas gravadas, que é para agilizar o meu tempo também, para poder entregar algo com muito valor agregado, entregar assim algo top da prateleira de cima, para abençoar a vida de vocês, mas para também me poupar, porque tem dias como hoje que eu tô muito cansada. Então, as webinars são boas, né? Porque são aulas gravadas e aí a pessoa pode ouvir novamente, não tem problema. Que eu vou fazer numa semana com essas webinars para poder ajudar vocês, tá ok? E essas webinars vão ser gratuitas. E fora o conteúdo que eu gravo todo dia, né? Procuro sempre colocar nos stories e tudo mais. E assim, gente, dá um joinha, porque isso ajuda o meu canal. E também manda, eu vou gravar, depois manda para uma outra pessoa que você acha que está precisando ouvir isso. Porque quanta gente está com dificuldades na área financeira e precisa sair dessa encrenca. Não é? Precisa ter conhecimento da Bíblia, precisa aprender como agradar a Deus, precisa aprender a controlar suas finanças, não é? A ter uma vida próspera, a poder, assim, praticar a generosidade e construir o seu futuro, dar um futuro melhor para a família e construir o seu patrimônio. Então era isso que eu queria deixar no dia de hoje, tá bom? Agradeço por estarem aqui comigo até esse momento. Um beijo no seu coração, um abraço na sua alma, Deus abençoe a todos.